Hoje é 1º de setembro, né? Então, setembro começa aquela campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha que é realizada aqui em todo o país e são várias ações, várias atividades que são organizadas por diversas ONGs, né? Por diversas instituições, até pelo próprio poder público. É um mês onde se chama a atenção aí para a questão da prevenção ao suicídio, né? As doenças mentais, enfim. Então a gente tem que trabalhar esse tema da conscientização, do cuidado, da prevenção. E para falar sobre isso, hoje a gente tem uma convidada especial, não é isso, Thiago Rebolo? É isso aí, muito boa tarde, doutora Débora Diógenes, psicóloga, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz. Boa tarde a todos vocês e aos ouvintes da 98 FM, aos internautas. Doutora Débora, é um mês que chama a atenção para a questão da prevenção do suicídio, para a questão também dos transtornos mentais, mas é um problema que a gente lida no dia a dia, toda hora, todo lugar, todo mês. E essa realidade do suicídio tem sido cada vez mais presente, né, aqui no nosso dia a dia. Os índices têm aumentado, em parte os profissionais atribuem isso ao próprio momento singular que a gente vive, né, de pandemia, de pessoas reclusas em casa, enfim, de falta de perspectiva de futuro, de medos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse momento atual. De fato, aumentou aí os índices de transtornos mentais e, consequentemente, de suicídios? Na verdade, Tiago, o que acontece é o seguinte: em 2014, a Organização Mundial de Saúde, ela já tinha criado o Janeiro Branco, preocupado com a questão das doenças mentais, porque uma das maiores causas do suicídio é a depressão. E já se esperava que 2020, antes de saber que existia uma pandemia, a depressão iria ser a maior doença, né? A doença número 1, vamos dizer. Da atualidade. Né? Na atualidade. E aí, em 2013, já tinha se criado o dia 10 de setembro, como Dia Mundial da Prevenção em relação ao suicídio. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde cria o Setembro Amarelo, que é justamente essa campanha para conscientizar as pessoas em relação à questão do suicídio, né? Mas aumentou muito, aumentou em 30% o número de suicídio no Brasil, que é o 8º país do mundo mais suicídio. Olha, esses dados são alarmantes, né? 8º país do mundo em número de suicídios, aumentando em 30%, né? O primeiro é a Índia. Pois assim, os dados são assustadores e a gente realmente tem percebido, né, um aumento aí dos transtornos mentais nas pessoas. Aqui a senhora atribui, né, por que está aumentando tanto? Vamos excluir um pouquinho a pandemia, mas por que as pessoas estão adoecendo tanto mentalmente? São fatores genéticos? São fatores externos? É uma pressão? Redes sociais tem alguma influência? Enfim, queria que a senhora avaliasse aqui com a gente. É um contexto biopsico, sócio-espiritual, vamos dizer assim. Não dá para falar só dentro, a gente tem que ver o homem dentro dessa perspectiva, né? Então, tem pessoas que já têm uma predisposição, tem pessoas que têm distúrbio bipolar, tem pessoas que têm uma personalidade borderline, que é um limítrofe, vamos dizer assim, né? São pessoas que têm uma facilidade maior de descompensar. Existem as depressões endógenas, que são relacionadas aos neurotransmissores, ligadas a questões biológicas mesmo. Questões biológicas, químicas, né? A química, a produção de endorfina, serotonina, cortisol, adrenalina. E existem os fatores externos, que não tem como falar, pressão com a pandemia, social, o desemprego, a pressão social, a questão, problemas financeiros, problemas de relacionamento. O número de divórcio aumentou 60% após a pandemia. Então a gente está passando por um momento onde as pessoas estão extremamente tensas. Ninguém nunca pensou em passar por uma situação que está passando agora. Então não tem como essa questão, a questão da pandemia, atribuir a essa elevação dos casos, né? As questões, vamos dizer assim, das ansiedades, das neuroses, das psicoses, vamos dizer assim. O que é interessante, doutora Débora, no Setembro Amarelo, é que a conscientização ela é para as pessoas que podem vir a ser acometidas de transtornos mentais, ou já estão acometidas de algum transtorno mental, mas também para as pessoas que não estão acometidas de transtornos, mas que podem auxiliar as pessoas que estão enfrentando algum problema e podem atuar aí como agentes de prevenção, né, a práticas de automutilação, enfim, de suicídio. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas duas vias de conscientização que a gente tem no Setembro Amarelo e no dia a dia. E até para conscientizar as pessoas, né, para que elas
tenham mais empatia, para que elas exerçam menos pressão social, porque muitas vezes E acolhimento, né? Ao outro que está enfrentando ali um Você é o transtorno agente mental. causador, né? Pode ser até, inclusive, você como gatilho para que a coisa... É porque, na verdade, o suicida, ele não está querendo matar o corpo físico, ele está querendo matar uma autoimagem psicológica negativa dele, uma dor, uma situação em que ele está identificado, onde ele não vê saída. Então, é um sofrimento que ele está querendo matar, e ele acaba dando cabo de si por se identificar, né? Essa autoimagem física com essa autoimagem Ou silenciar uma psicológica, dor interna, né? Então, que muitas enfrenta. vezes as pessoas não dão atenção aos sinais. Né? Não dá atenção para aquela pessoa, isso é bobagem. Que a doença física, se alguém está com a doença física, você está vendo a doença física. Mas a doença psíquica, as pessoas não valorizam. Isso é besteira, isso é frescura. Muitas vezes a isso própria pessoa tenta mascarar também os sintomas, até com a Muitas vergonha, vezes né? as pessoas se escondem, ela tem vergonha, elas acham que procurar um psicólogo ou um Vamos dizer psiquiatra que é frescura é porque dela. ela está ficando doida, então ela não pode. Então, ainda, infelizmente, ainda existe um preconceito quando a psicoterapia e mesmo o acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes é um processo de autoconhecimento, de transformação na sua vida. Então, é justamente para alertar, às vezes, essa pessoa que está do seu lado, que ela, às vezes, não está dando sinais, eu vou me matar, vamos dizer assim, ela não está lhe dizendo isso. Às vezes a pessoa não verbaliza, mas ela né? está agressiva, ela mudou o comportamento, ela se isola, ela perde o interesse pelas atividades. As crianças, acontece depressão infantil também, né? As crianças perdem o interesse pelas brincadeiras, elas baixam o rendimento escolar. Então, a maior faixa etária de índice de suicídio hoje é entre 15 e 29 anos. A gente E viu após os 65 anos de idade. A gente viu recentemente, inclusive, o filho da cantora Valquíria Santos, né? Isso. Que também tirou a própria vida depois de uma postagem na rede social, onde, né, sofreu uma pressão ali. Outra coisa que está influenciando muito as pessoas, né? A questão das redes sociais. Primeiro porque existem determinados grupos, né? Que começa você fazer os desafios, você vai entrando naquela realidade virtual, aí você um dia se corta, outro dia você faz uma coisa mais perigosa e até levar adolescentes ao suicídio, isso já aconteceu. Outra coisa é essa realidade, né? Instagram, Facebook, que é muito bom, mas que também, para determinadas pessoas que têm uma estrutura psíquica não muito organizada, vamos dizer assim, começa a ver aquela realidade que o outro está postando e começa a acreditar que ele não é capaz de alcançar aquilo ali. Então, que muitas vezes a gente sabe que são só postagens, é só um momento, é só uma foto. Mas isso vai, às vezes, mexendo na autoimagem psíquica que Hoje a a gente pessoa vê, tem. hoje a gente vê as pessoas postando fotos e vídeos só com filtro, né? Uhum. Só filtro, só filtro, só filtro. Quando você vê a pessoa pessoalmente é completamente Exatamente. diferente. Há um risco nisso também da pessoa passar a não se aceitar mais Isso, como ela é. Isso vai mexendo, então eu preciso cada vez ser melhor, os desafios são cada vez maiores, então eu tenho que me sobressair, eu tenho que conquistar, eu tenho que consumir, né? Então aquelas pessoas que não conseguem isso, cada vez mais isso também vai ajudando ela a se deprimir, a se identificar como alguém incapaz, com uma baixa estima, né? Isso vai influenciando na pessoa. Uma última pergunta, assim, eu acho que até polêmica. A gente vive hoje uma sociedade chamado mimimi, né? Porque há décadas... a senhora acredita que essa evolução aí dos problemas de transtornos mentais, né? Desse crescimento do número de suicídios, dessa pressão, né? Pode também ter a ver com essa coisa da sociedade tá muito assim, tudo que você faz é errado, tudo que você diz é errado, e aí cai em cima já, é uma cultura de cancelamento por uma frase mal colocada, por uma coisa até que você não teve a intenção de dizer, mas enfim, tem essa... É muito melindroso hoje falar. é tudo Eu ia muito... dizer que essa você palavra, vai falar melindroso. é muito melindroso. E assim, as crianças, às vezes, elas também são educadas para não se frustrar. Então, ninguém pode se frustrar. Antes a gente se frustrava e conseguia ter um enfrentamento maior. Então, hoje as pessoas não podem se frustrar. Tudo é uma questão de preconceito, tudo você pode estar ofendendo alguém. Então, às vezes, elas têm mais dificuldade de lidar com determinadas frustrações. Então, se você vê algum amigo seu, algum parente, que você percebe
ou até, principalmente quando ele está numa fase muito ruim, de uma hora para outra ele melhora e começa a visitar pessoas, fechar situações. Então tenha muito cuidado, procure uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica e esteja perto dessa pessoa. Se por um lado existe esse fator, por outro existe também hoje uma valorização muito maior e um acolhimento muito maior aos transtornos mentais que as pessoas enfrentam, né? Se por um lado tem esse fator que eu acho que também acontece, de fato tem esse outro. Muitas vezes no passado, né, a manifestação desses transtornos mentais eram reprimidas, né? E a pessoa que sofria desse tipo de transtorno tinha que reprimir aquele sentimento e não podia manifestar porque seria alvo de mais preconceito. Hoje há um acolhimento maior e também encoraja que as pessoas falem mais sobre o que enfrentam, desde né? Da lei antimanicomial, isso começou, da luta antimanicomial, isso começou a mudar, né? Hoje a gente vê pessoas com depressão, com distúrbio bipolar, até com esquizofrenia mesmo, que seria o caso mais grave de todos os transtornos, trabalharem, terem sua vida produtiva, ter a sua vida laboral, ter seus relacionamentos. Então, acho que saiu, vamos dizer assim, né, daquela, como você falou, aquela coisa mais preconceituosa, mais fechada. Hoje as pessoas já lidam, já existem outros tipos de tratamento, outra forma de ver, né? A psiquiatria está mudando, daqui a pouco o tratamento vai começar a mudar nos próximos 5 anos, com a introdução do tratamento com psicodélicos. Então, isso tudo vai ser uma revolução na psiquiatria e na psicologia. Vai ajudar, também, né? Agora eu perguntaria, Débora, esse aumento também não é decorrente do aumento o aumento populacional, né? Nós tínhamos, na década de 70, 90 milhões de habitantes. Nós temos hoje 210 milhões de habitantes. E dentre esses 5 aspectos, acho que são 5 que a senhora falou, aspectos bio, psíquico, social e espiritual. Qual desses índices é o que é mais recorrente? Psicossocial, acho. Psicossocial. Acho que sim. Perfeito. Acho que sim. Turbulência financeira. Sim, agora essa pergunta que você fez, assim, é uma questão de proporção, né? Proporção. Eles veem a questão de proporção. Sempre na proporção. E não numericamente. Esse número não apenas numericamente. Não apenas numericamente. Doutora Débora Diógenes. O número de pessoas que você falou é uma proporção que eles número fazem. Da população versus número de suicídio. Isso. Doutora Débora Diógenes, psicóloga, muito obrigado pela sua participação aqui no 12 em Ponto. Que esse seja um mês que a gente conscientize, né? Ficar atento aos sinais. As pessoas, né? Vamos ter muitas palestras, muitos movimentos lá no Espaço Renascer e em outros lugares em relação à prevenção do suicídio. Espaço Renascer. Então a gente procura... Espaço Renascer Psicologia Clínica na Sérgio Severo 1101, em Lagoa Nova. Vamos ter vários eventos em relação ao Setembro Amarelo. Gostei muito das explicações. Perfeito, doutora. Muito obrigada.